Olá pessoal, vamos entrando ali, que daqui a pouco teremos o nosso discipulado. Boa noite a cada um de vocês, graça e paz seja com todos. Vamos entrando, quero agradecer a Deus por mais esta linda segunda-feira que nos concedeu, bastante frio, mas também bastante trabalho. Aleluia, glória a Deus. Vamos entrando aí, pessoal, que daqui a pouco vamos estar impartindo nosso discipulado poderoso. Vou dando boa noite e que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês aí. Daqui a pouquinho vamos estar falando um pouquinho, vamos se cumprimentando, vão interagindo. Se algum discípulo tem algum pedido de oração, pode fazê-lo. Depois a pastora Kátia vai estar tomando nota. Ela vai estar acompanhando. Ela, aliás, já está acompanhando pelo celular dela. Eu não estou acompanhando aqui para não me distrair, mas ela já está aí anotando, já está vendo quem está entrando, né? Então vamos entrando ali. Hoje à noite temos algo muito especial para compartilhar com você, meu querido discípulo. Deus tem nos dado palavras tremendas nesses últimos tempos e eu creio que estamos formatando bons discípulos. Estamos formatando verdadeiras colunas, estabelecendo fundamentos sólidos para a nossa vida. Logo mais à frente, vamos estar falando também com grande revelação sobre a questão dos sacrifícios, como importante que a importância do sacrifício, a importância do ofertar, do dizimar, de ter a revelação de trazer os seus votos diante de Deus através dos selos, né? Vamos descortinar também sobre as primícias, como que funcionava. Então, logo estamos trabalhando nisso para, com grande revelação, nós podemos transmitir a você essa palavra poderosa, né? A partir de 30, 35 pessoas nós já vamos iniciar. Estamos com 28 agora, tá? Então, 29, isso, estou sem óculos aqui. Mas vão entrando, queridos, vão entrando. Enquanto isso, nós vamos falando algumas coisas. E nós temos bastante matérias bíblicas que eu quero ainda impartir com você, discípulo, porque tudo que estou impartindo até agora são apenas fundamentos básicos da vida cristã, tá? Então são fundamentos básicos da vida cristã, é que você precisa saber para, a partir do momento deste fundamento, deste alicerce, então você poder construir a sua vida cristã, né? Nós vamos estar falando sobre os sacrifícios, como eu já falei para você, a importância dos sacrifícios. Também vamos estar falando sobre um pouco sobre os ministérios, né? Os 5 ministérios. Quais são os 5 ministérios? Apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Então vamos estar falando de cada uma delas de uma forma revelada, para que você, como discípulo, se situe aonde é o seu dom dentro do corpo de Cristo, né? E também nós vamos estar falando sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja de Cristo. Então aí, antes de nós entrarmos em outras partes mais profundas, como por exemplo os cinco tipos de batismos que existem na Bíblia, e que cada um desses batismos nós precisaremos experimentar como discípulos. Precisamos experimentar. Os discípulos de Cristo experimentaram todos os batismos bíblicos. Então, quando fala em batismo, muitas vezes nós pensamos que é somente um batismo nas águas, que é o mais comum. Mas existem outros tipos de batismo também. Então nós temos já uma
estamos organizando assim uma cadeia de ministrações para fundamentar a nossa vida de discipulado, e em cima desses conteúdos, já com um pouquinho mais de maturidade, você então poder entrar em coisas mais profundas espirituais, em mistérios que, de repente, se eu começar a ministrar você hoje, você não entenderia. Você precisa desse fundamento que nós estamos passando agora, né? E justamente hoje eu vou estar falando um pouquinho. Nós temos pincelado ali sobre a visão que nós ministramos no domingo passado. Ontem, no domingo, também nós falamos um pouquinho sobre a importância de conhecer a Deus e de entender a Deus. Pastor, como é que eu posso entender a Deus? Você pode entender a Deus conhecendo a sua palavra e conhecendo a Deus, a pessoa de Deus. Porque Ele vai se revelando para você entender o porquê de tantas coisas que acontecem com você, no mundo, e para você saber alinhavar os tempos que nós estamos vivendo e entender o que Deus está fazendo. Muitas pessoas falaram para mim assim: pastor, eu sei que o senhor está falando da pandemia, que Deus está falando e tal, mas sei lá, pastor, eu não vejo assim. Não vê assim porque não tem revelação. Mas sim, está na Bíblia, são sinais dos fins dos tempos. Esse é dois sinais que vão estar acontecendo, né? Então, nós precisamos ter uma consistência da experiência com Deus em nossa vida, para que possamos ir a coisas mais profundas, a águas mais profundas, né? Então, nós louvamos a Deus pela nossa cobertura espiritual, que vai falando a mesma linguagem, e nós falando a mesma linguagem do nosso apóstolo, e muitas coisas nós pegamos um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho de Miami, um pouquinho de Cidade do Leste, e mais a revelação que Deus nos dá aqui em nossa casa espiritual. Então nós formatamos um desenho para nós seguirmos implantando essa visão poderosa aqui em nossa nação, né? Então quero assim alentá-los que com Deus nunca tem um fim. Com Deus nunca tem um fim. Quando nós achamos que, uau, que revelação foi essa, né? Aí na outra reunião tem mais revelação ainda. E por isso que diz a palavra, de glória em glória, né? Então, porque a fonte de onde nós tiramos estas palavras é inesgotável, querido. Não tem fim. A palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo, não tem fim. Quando nós achamos que estamos já chegando lá, o Espírito Santo diz: ei, espera, há muito mais. Há muito mais. E nós temos a promessa, porque nós estamos vivendo os tempos da segunda casa. A primeira casa, Antigo Testamento, e a segunda casa é o Novo Testamento, né? Então, diz que a segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque a primeira foi sombra do que é a segunda casa. Amém, amados? Então, tudo que Moisés construiu lá no Antigo Testamento, o tabernáculo foi apenas a sombra do que a igreja hoje seria, né? Então, nós já estamos vivendo na revelação de tantas coisas. E precisamos ter este entendimento. Por isso que Deus quer que nós o conheçamos e o entendamos. Entendamos como? Não com a nossa mente racional. Nossa mente racional, Deus não cabe aqui, mas Ele cabe em nosso coração, na parte espiritual. Espiritual, né? Nós estamos agora com 35 pessoas e daqui a pouquinho nós já vamos arrancar, mais um minutinho e nós já vamos arrancar. Então nós precisamos entender a Deus com o coração, né? E hoje nós vamos ver algo a respeito disso também, ok, amados? Então preste muita atenção, muita atenção. Eu gostaria assim de dar a oportunidade que você rapidinho, se você ainda não tem
sua caneta, suas anotações, que você pegue agora, porque há muita revelação, há muitas informações que você, como discípulo, não tem que só ouvir, querido. Não tem que só escutar. A diferença de ouvir e escutar tem diferença. Escutar é você só escutar e não anotar nada, mas ouvir é anotar, porque depois você vai ler novamente e vai ter essa revelação mais acentuada. Você vai entender melhor o que o pastor está falando, porque eu vou lançando no ar, e você tem que pegar e anotar, para que quando você lê, aquilo se torne rema para você, aquilo se torne vivo para você, aquilo se torne uma revelação para você, né? É assim que funciona, amados. É assim que funciona. Então, pegue sua caneta, pegue suas anotações. Inclusive, eu quero dizer para você, leve na igreja também, para ir anotando todas as pregações, todos os cultos que você está participando, assim como também nas orações da madrugada, que aliás, amanhã cedo, né, 5:30, estaremos aqui para compartilhar esse tempo de oração e esse tempo também de ministração de uma palavra para abrilhantar o seu dia de terça-feira. Amém, queridos? Então, vamos orar então nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor. Estamos com 38, é isso? Isso, 38 pessoas. Ok, já vamos iniciar. Nós temos no grupo 103 pessoas, então eu estava esperando pelo menos umas 90 pessoas, mas amém. Alguns assistem depois. Alguns, infelizmente, não assistem agora, porque já sabem que está gravado, então assistem depois, né? Outros, de fato, estão ainda trabalhando, ou estão voltando para casa, mas amém, queridos. Vamos iniciar da mesma maneira. Vamos orar, então, aí onde você está, incline sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Aleluia. Pai amado, nós queremos te agradecer mais uma vez por este discipulado, Senhor. Dá-nos a revelação da tua palavra. Primeiramente, Senhor, queremos nos arrepender de qualquer pecado que tenhamos cometido, Senhor, contra ti, contra o céu, contra qualquer pessoa, Senhor Deus. Senhor, nesta hora, purifica-nos com o sangue de Jesus. Limpa-nos. Senhor Deus, tira toda a imundícia da nossa mente, do nosso coração. Talvez passamos momentos difíceis hoje, saímos da nossa linha de domínio próprio e acabamos pecando contra o Senhor, pelo que falamos, talvez pelo que vimos, pelo que fizemos, ou até pelo que deixamos de fazer. Mas nesta hora, Senhor, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Pai, dá-nos a revelação da Tua Palavra agora. Que sejamos verdadeiros nesta ministração. Que Teu Espírito Santo é que possa conduzir a nossa língua e o nosso coração, para que esta palavra venha, Senhor Deus, a trazer consistência, que venha a criar músculos, não gordura, músculos, como um exercício forte, criando imunidade espiritual, para que qualquer tipo de vírus mundano não entre na nossa vida. Fortalece-nos, Senhor Deus, que tenhamos um caminho aberto à maturidade espiritual, e que o Senhor nos conceda em nossa mente e em nosso coração, para que possamos conhecer a Deus e entender os seus preceitos, entender os tempos e entender os sinais que o Senhor está nos enviando nos tempos. A igreja gloriosa, sem mácula, sem, Senhor Deus, contaminação, para que quando o Senhor venha nos buscar, nós sejamos encontrados, prontos para subir para a glória eterna. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que assim seja. Amém, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem. Então, eu quero começar com um texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 a 19, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 15,
versículo 17 a 19. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se nós pregamos a um Cristo morto, nossa fé é vã. É isso que Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, os que já morreram, né, em Cristo, estariam perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, só no mundo, só agora, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está falando aqui de uma religiosidade infinita. Ele está falando para os religiosos. Estão dizendo, se vocês não creem que Cristo ressuscitou, porque existia um grupo de fariseus chamados saduceus, que não acreditavam na ressurreição de Cristo, que achavam que Cristo fez a obra e nos deixou o legado de continuar, mas que ele não ressuscitou. Então Paulo diz, então é vã nossa fé. Então, se permanecemos nesta doutrina de que Cristo não ressuscitou, então nossos pecados não foram perdoados. A morte não foi vencida. E aqueles que já se foram antes de nós, então estão perdidos, estão lá no inferno. É isso que Paulo estava dizendo para os saduceus. Então o apóstolo Paulo está falando aqui de religiosidade. O mundo, assim como os saduceus, estão colocando o cristianismo como se fosse uma religião. Mas nós sabemos que o cristianismo não é uma religião. Ser cristão é ter uma viva relação com Deus através de Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Através do Espírito Santo, através do agente chamado Espírito Santo, Cristo se revela e somos filhos de Deus. Temos uma relação com o nosso Pai. Por isso, não devemos, escute aqui, não devemos nos submeter a esse formato de nos chamarem de religião. Por quê? Não podemos, porque nós não somos. Então, não devemos nos submeter a esse formato ou a esse desenho como o mundo pensa ao nosso respeito. Ser religioso não faz parte do desenho de Deus, não faz parte da visão de Deus. É o mundo que nos cataloga como uma religião, embora não somos uma religião, ok? Então, amados, você não é um religioso, pois o cristianismo não é definitivamente uma religião. Então, eu vou te dar agora um fundamento. Escute aqui. Entre o âmbito da eternidade e o âmbito natural, o que é o natural? No natural, há tempo. Existe um tempo, cronos. E isso faz parte da natureza caída do homem. Faz parte da natureza caída do homem, ok? E na eternidade, queridos, isso não existe. Não existe tempo cronos, ok? Então, por isso, Deus diz na sua palavra, eu sou. Por que ele diz eu sou? Porque na eternidade se vive um eterno presente. Um eterno presente. Veja só, queridos, nosso Deus não é um eu fui ou eu serei. É um constante eu sou. É o nome dele. Deus nunca disse eu fui ou eu serei. Não, ele diz eu sou. Moisés diz, quem vou dizer que me mandou para Faraó? E diga, eu sou te enviou. Eu sou te enviou. Ou seja, Deus na eternidade é um presente eterno. Amém? Então, Deus estabeleceu dois tipos de âmbitos importantes, interessantes, e que precisamos ter esta revelação para que possamos alinhavar a nossa conduta cristã e crescermos na fé. Escute aqui. Deus estabeleceu
entre o âmbito da eternidade e o âmbito natural, elementos divinos. E dentro do âmbito natural, o primeiro elemento é o âmbito da fé. Da fé. A fé opera no mundo natural. Na eternidade, nós não vamos precisar mais de fé. Por quê? Porque tudo estará revelado. Por que nós precisamos de fé nesse âmbito natural? Porque nós não temos toda a revelação ainda. E é a fé que nos conduz à revelação. Pela fé, lemos a palavra de Deus. Pela fé, evangelizamos. Pela fé, aceitamos a Jesus. Pela fé, cremos na palavra de Deus. Pela fé, nós praticamos a palavra de Deus. Pela fé, nos congregamos na igreja. Pela fé, dizimamos. Pela fé, ofertamos. Pela fé, nos sujeitamos às nossas autoridades espirituais. Então, pela fé. A fé foi estabelecida por Deus no mundo natural para nos conectar a Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, temos que crer. Temos que crer. Não há outro elemento que nos aproxima de Deus sem fé. Sem fé é impossível, diz a Escritura, agradar a Deus. Então, importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. É assim de simples. Amém? Então, o primeiro elemento, o âmbito da fé que opera no mundo natural. Então, a fé tem a sua origem em Deus. A fé não é humana. A fé, você não crê porque você acha que você crê. Não. Você só crê porque a fé vem de Deus. Deus colocou na tua essência humana, em nossa essência humana, fé. Um atributo que se chama fé. E a Bíblia diz que essa fé opera no natural. Mas ela é divina porque vem de Deus. Pastor, onde está isso na Bíblia? Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, capítulo 3. Diz assim: pois pela graça que me foi dada, Paulo está dizendo aos romanos, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, se você tem alguma coisa a se orgulhar, não se orgulhe disso. Seja equilibrado. Por quê? Porque Deus nos deu uma medida de fé a cada um de nós. E a medida de fé mínima que Deus deu para mim e para você, escute isso, é curar cegos, curar paralíticos, curar cegos, curar mudos, curar surdos, curar o coxo, libertar os oprimidos, ressuscitar mortos. Essa é a mínima medida de fé que Deus me deu a mim e que deu a você. Uau! Não é complicado isso. Muitas pessoas têm em si mesmas um autoconceito por causa do orgulho. Foi a minha oração. Eu vou no fulano, porque o fulano quando ora, uau! Não, queridos. Paulo está dizendo, não é isso. A glória de Deus. Porque a fé que operou esse milagre veio dele. Não foi de você. Você obedeceu e atuou na fé que Deus te deu. E aconteceu o milagre. De quem a honra? De Deus. É de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, essas pessoas agem dessa maneira porque não têm uma revelação de fé em Deus.
Então se autopropaga, orgulhoso, vem aqui, faça isso, né? Casa dos milagres, fonte dos milagres, o fósforo que é o fogo do Espírito Santo e não sei o que mais, né? Quanta baboseira, ok? Escute, assim como muitas pessoas têm uma excessiva autoestima baixa, uma excessiva autoestima baixa, é porque lhe falta a revelação que vem de Deus. A baixa autoestima em excesso causa falta de revelação de fé. A pessoa não desenvolve a fé que Deus lhe deu. Por isso que nós temos muitas pessoas com ansiedade, temos muitas pessoas precipitadas em suas decisões, temos muitas pessoas deprimidas, porque falta fé. As circunstâncias vêm e começam a fazer muito barulho, e a pessoa entra num desespero, e o desespero é falta de revelação de fé. Né? Então, a revelação da fé em Deus nos traz equilíbrio espiritual. Nos traz um equilíbrio mental e emocional para vivermos a vida de Cristo. A fé é que nos estabelece no reino de Deus. É que nos dá o equilíbrio, a garantia de nós andarmos de fé em fé, de glória em glória, vencendo batalhas, vencendo batalhas, vencendo batalhas, passando pelo vale da sombra da morte, sem temor, porque o Senhor está conosco e pela fé chegamos para o outro lado. De acordo com a medida de fé que Deus nos concedeu. Então, a fé não é um produto humano. A fé é uma essência divina que Deus, quando Ele soprou fôlego de vida sobre o homem, Ele soprou fé também. Aleluia. Ele soprou fé. Isso quer dizer que todo ser humano tem fé. Não existe no mundo nenhum ser humano que possa dizer, eu não tenho fé. Pode até dizer, eu não creio em Deus, mas ele tem fé. Por quê? Porque ele crê em alguma coisa. Então ele tem fé. E se ele crê em alguma coisa, é porque tem fé. E se ele diz, não, eu não creio em coisa nenhuma, então, em coisa nenhuma. Então não tem como fugir. Não tem como. Não existe no mundo uma pessoa que possa dizer não tenho fé. Por quê? Porque faz parte da... Não tem como dicotomizar, não tem como tirar, não tem como separar. Faz parte. Faz parte da nossa essência. Todas as pessoas, queridos, creem em alguma coisa. Até mesmo um ateu que não crê em Deus, mas ele crê em outra coisa. Por exemplo, você vai discutir com um ateu, você vai dizer para ele, creio em Deus. E ele vai dizer para você, eu não creio em Deus porque Deus não existe. É mesmo. Então você crê num pensamento de que Deus não existe. E se Deus não existe, você deve ter todo um parâmetro de situações que você crê nisso, que Deus não existe. Ou seja, ateu crê. Não crê em Deus, mas crê em alguma coisa. Crê na sustentação dos seus argumentos para definir que Deus não existe. Então, ele tem fé. Não tem como fugir disso. Sabe por quê, amados? Porque você já foi construído na eternidade e esse acessório chamado fé já está incluído. Como um carro de fábrica que já vem com vários acessórios incluídos. Um desses acessórios indispensáveis, por exemplo, é o volante. São os pneus, é o motor. Não tem como tirar, senão o carro não anda. Não é verdade? Então você sem fé não anda, não funciona. Você só está funcionando por causa da sua fé. Todos nós estamos funcionando porque temos fé. E sabe o que mais? Escute.
vem até com o manual do fabricante, vem até com o manual de funcionamentos. E sabe como se chama esse manual? Bíblia. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Santa Escritura. Esse é o manual de como nós devemos desenvolver esse acessório que está em nós, chamada fé. Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Quando o salmista está dizendo, criaste o íntimo do meu ser, todos os acessórios foram colocados em nosso ser. O ar que respiramos, nossos pulmões, tudo que faz parte, inclusive a fé. Inclusive a fé, porque é através da fé que você vai ter revelação. A fé nos conecta com Deus. Por isso é que nós podemos experimentar o sobrenatural neste mundo natural. É por isso que nós podemos despertar os olhos do nosso entendimento espiritual. O que é esse despertar do nosso entendimento espiritual? É simplesmente ativar a nossa fé para despertar olhos que não enxergavam, o olho natural não enxerga o natural, mas os olhos espirituais enxergam que a bênção já está aí, ainda que não seja visível, mas já sabe que já está aí. Isso é conhecer e entender a Deus, aquilo que eu ministrei ontem no culto de celebração. Então, o primeiro elemento que nós vimos é o âmbito da fé. O âmbito da fé. E agora, o segundo elemento é o âmbito da eternidade. Então, presta atenção. Todo ser humano também tem a eternidade na sua essência. Em seu ser foi inserido este acessório chamada eternidade. A fé é para viver no mundo. Amém? A fé é o âmbito natural. Mas a eternidade é um âmbito diferenciado. Então, todos nós temos a eternidade dentro de nós. Escute. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim. Escute. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também, escute, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então não tem como dizer, não quero mais a eternidade. Não tem como dizer. Já está dentro. Já está dentro. Mesmo assim, diz a Escritura, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, por isso que muitas pessoas estão indo para o inferno, porque não aceitam o conceito fé e eternidade. Nesses últimos tempos, eu tenho ministrado de que pequenos detalhes na nossa vida, através do nosso testemunho, nós podemos perder a nossa eternidade. Nós estamos negociando a nossa eternidade. Lembra quando eu falei sobre contaminar o corpo do Espírito Santo com bebida, com drogas, com fumo, com qualquer outro tipo de coisa, pornografia, etc. e tal? Lembram? Eu estou negociando a eternidade. Eu não estou tendo a revelação da eternidade. Por isso eu estou ensinando vocês hoje. Tem dois elementos imprescindíveis, que é o elemento chamado fé, que eu preciso ter fé, já vem incutido, mas também vem a eternidade. E muitas pessoas dizem, não, eu tenho fé, creio em Deus, tal, mas não tem a revelação da eternidade.
E opta por fazer coisa errada, porque tem muito falastrão que estão pregando por aí uma tal de hipergraça, que você pode pecar à vontade, que você já está salvo. Não, 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 não. Você tem que ter a revelação da eternidade. E valorizar e viver. Como eu alimento a minha eternidade? Como que eu alimento a minha eternidade? Com santidade. Aleluia. Com santidade. Então, todo ser humano também tem a eternidade em seu ser, que fora colocada por Deus. O problema aqui é que muitos ainda não têm a revelação da eternidade. E por isso estão negociando a sua salvação. Deus nos deu um elemento chamado de fé para viver no mundo natural. Escute, isso aqui é muito importante. Eu estou tirando parâmetros fortes de doutrina aqui para você construir a sua vida cristã. Deus nos deu um elemento chamado de fé para viver no mundo natural, sobrenaturalmente. Amém? Mas também nos deu um elemento que pertence a Deus e que se chama eternidade. Olha, uma versão bem bacana que eu achei na King James atualizada, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo, e também colocou no coração do homem o desejo profundo. O desejo profundo. Aquela inquietação humana. Mesmo o inconverso, o ímpio, tem este desejo profundo pela eternidade. Contudo, diz o texto, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Ou seja, ele tem um desejo pela eternidade, mas não sabe o que sentimento é esse. Porque o desejo pela eternidade só acontece quando você vem a Jesus. E tua fé se desenvolve e através da fé você entra nessa dimensão de ter a revelação da eternidade. É por isso que quando recebemos a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, precisamos recebê-los aonde? Na nossa mente? Na nossa orelha? No nosso nariz? Não. No coração. Porque no coração Deus colocou a eternidade. A eternidade que Deus está no coração. Por isso que quando você declara Jesus como Salvador e Senhor da tua vida, você diz, eu recebo no meu coração. Com o coração, diz Romanos. Com o coração se crê e com a boca se declara. Você declara com a boca, e enquanto você declara, o desejo profundo pela eternidade começa a entrar dentro de você e se instala no coração, e aí se ativa a eternidade dentro de você para viver com Jesus na eternidade. E aí você tem a revelação de céu e de inferno. Aí você vê que você estava indo para o inferno. E agora, com Cristo no coração, você está indo para outro caminho, para o caminho do céu. Amém, amados? Esta tem que ser uma revelação para você. É por isso que quando recebemos então a Jesus, o recebemos em nosso coração. Por isso o apóstolo Paulo escreve desta maneira lá em Romanos, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Deus se instala, o altar do Espírito Santo na nossa vida é no coração. E ele vai nos convencendo do pecado e do juízo.
Não é a doutrina da igreja, não é o pastor, não é teu líder espiritual que vai te obrigando e fazendo lavagem cerebral. Não é isso, não. Deus, através do seu Santo Espírito, já habita no teu coração e Ele vai te convencendo. Fumar errado, beber errado, fornicação errado, adultério errado, roubar errado, mentir errado, fofocar errado, envolver-se em atos de corrupção é errado. O pecado da pornografia é errado, é pecado. Então, o Espírito Santo vai convencendo dentro desse coração e vai te levando para um caminho que se chama santidade. Muitas pessoas declaram a Jesus como Salvador e Senhor somente com a mente, com o intelecto, mas não com o coração. Não com o coração. Escute bem isso. Espero que meus discípulos todos tenham recebido a Cristo no coração. Mas tem muitas pessoas em todo o mundo que declararam a Jesus com a mente. Só com a mente. Por isso, escute isso, amado, escute. Por isso a vida dessas pessoas não muda. Por isso que muitas pessoas, espero que esteja esclarecendo muitas coisas para vocês. Por isso que muitas pessoas, mas como? Ele era da igreja. E agora ele está pecando desse jeito. Como é que pode? Porque ele recebeu a Cristo aqui. Recebeu na mente. Recebeu superficialmente. Não foi no coração. Porque quando é verdadeiramente no coração, Jesus disse, pelos seus frutos o conhecereis. E quem recebe a Cristo no coração, muda, queridos, não tem como, muda. Muda a sua vida. Não é mais a mesma pessoa. Não pensa mais daquele jeito. Não olha mais daquele jeito. Não fala mais daquele jeito. Não coloca uma gota de veneno na sua boca através dos vícios. Se a pessoa realmente aceitou a Jesus no coração, queridos, não vai falar palavras torpes. Terá um comportamento irrepreensível, porque o Espírito está ali sendo ativado, convencendo do pecado e do juízo. Pecado e juízo, pecado e juízo. Pecado se fala da fé e juízo fala da eternidade. Aleluia. Então, vai me alertando, cuidado, se você fizer isso, olha o juízo. Olha o juízo. Então me dá a revelação da eternidade. Por isso a vida de muitas pessoas não muda. E não tem revelação do processo da vida cristã. Não tem revelação de congregar-se, por exemplo, nem nas casas, nem no templo, não tem revelação. Faz isso uma opção. Significa, não recebeu a Cristo no coração. Recebeu a Cristo aqui. Não, sou de Cristo, sou. Mas o coração dele não é do Senhor. O coração dele é pedra. Deus não entrou no coração. Deus conseguiu entrar só na mente. Mas só na mente não funciona. Não é bíblico. A Bíblia diz que Deus pôs no coração do homem. Então, quando nós fazemos, por isso que diz lá Paulo, quando vocês servem as pessoas, sirvam de coração como para o Senhor. Porque se for só para receber, ei, bacana, parabéns, pode deixar. Não é assim que funciona no reino de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser com o coração. Com o coração. Então essas pessoas que recebem a Cristo na mente não têm revelação dos dízimos e ofertas. Criticam. Puxa, lá vem pastor falando no dízimos e ofertas. Não tem revelação. Ou seja, não tem a Cristo ainda no coração, tem só na mente. Não tem revelação de alcançar as pessoas para Cristo. Por quê? Porque quando Cristo entra na tua vida, uma das primeiras coisas que Jesus trabalha no teu coração é ter compaixão das pessoas. É verdade.
É ter compaixão das pessoas. E você quer levar essas pessoas para Cristo Jesus. E se você não está fazendo isso, está faltando Cristo no coração. Não tem a revelação do processo de crescimento da vida cristã. Fala, mas tem que fazer isso. Não, eu não quero. Tem que ir para o cio. Não, não quero. Já tivemos tantas pessoas de tantos lugares, em todas as igrejas, em todas as redes, que sempre os pastores dizem, pois é, excelentes músicos que podem abrilhantar o altar do Senhor, mas não querem passar pelo processo, já querem ir direto para tocar. Não pode. Existe. Primeiramente, o altar não é palco. Segundo, o altar é um altar de sacrifício. Ele pode morrer naquele altar. Se ele apresentar fogo estranho, nós temos citações da Bíblia em que pessoas entraram no altar e levantaram fogo estranho e o fogo de Deus os consumiu. O processo da vida cristã é necessário. Não podemos banalizar o processo. Só porque uma pessoa é boa, dança bem, canta bem, entende de mídia, ou sabe lidar com adolescentes, sabe lidar com jovens, ou sabe ministrar, sabe falar, e já vamos colocando. Não. Tem que passar pelo processo. O processo não pode ser banalizado, porque o coração tem que ser trabalhado. O coração tem que ser trabalhado. E nós temos que checar se verdadeiramente Cristo está no seu coração. Por isso, o processo, para nos refinar. Amém. E para nos habilitar para que quando façamos as coisas, façamos com o nosso coração e não de uma forma religiosa, mentalmente. São totalmente dele. A letra mata, que vivifica é o Espírito. Aleluia. Amém, amados? Espero que você esteja capturando esta palavra revelada. Essa é só a introdução, tá, pessoal? Não entrei ainda no estudo de hoje. Essas pessoas que recebem Jesus na mente, infelizmente, ainda não são salvas. Essas pessoas, infelizmente, ainda não são salvas. Tem muitas pessoas que vêm à igreja para receber benefícios. E querem se aproveitar da igreja. Vai lá na igreja, que lá na igreja estão dando roupa. Lá na igreja estão dando cesta básica. Aí tem fila lá na igreja. E nós temos passado por isso. E nós dizemos, peraí, não é assim. Nós queremos oferecer Cristo para você. Nós queremos oferecer Cristo para você. Não, Cristo não quer. Então vai embora. Porque a comida acaba. Quantos estão entendendo? Jesus mesmo disse, a multidão aqui, só está por causa da comida. Só está por causa da comida. Não estão interessados nas palavras que eu estou ministrando. E tem muitas pessoas, queridos, que vão à igreja só por causa da comida. Só por causa de um bom louvor gostoso, mas não querem se comprometer. Por quê? Porque não querem a Cristo no coração verdadeiramente. Porque sabem que quando Cristo entra, vai ter que deixar muita coisa para trás. E elas não estão dispostas a isso. Não estão dispostas. Por isso Jesus diz, aquele que não pode deixar família, casa, etc, e carregar a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Jesus. Então, queridos, essas pessoas que agem assim, verdadeiramente ainda não estão salvas. Porque, como diz o texto de Eclesiastes 3, no versículo 11, diz assim, não consegue perceber completamente o que Deus realiza. Não tem a revelação da obra da salvação de Cristo Jesus para a eternidade. Pensam que receber a Cristo é para receber só os benefícios e as bênçãos e não passar por provação. Mas não tem a revelação da eternidade. Por isso nós estamos sempre fazendo chamadas e falamos da eternidade. Falamos da fé, do coração e da eternidade. Todo apelo que você fizer para as pessoas, você tem que ter esses 3 elementos. Coração,
fé e eternidade. A pessoa tem que ter essa revelação. E quando você ensina, e o Espírito que está dentro de você vai convencê-lo. Não é você que convence, você só tem que falar. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Aleluia. Então Deus, amados, semeou no coração humano o anseio pela eternidade. Amém? Ok, vamos lá. Poderia ter semeado em qualquer parte do corpo humano. Não é verdade? Mas Deus, o Senhor, escolheu o coração. Por isso, com revelação, o sábio Salomão, no Provérbios 4, versículo 23, disse as seguintes palavras: acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outra versão diz, pois dele emana a sua vida. É ali que acontece a vida, é no coração. Por isso, Deus, através do sábio Salomão, diz, guarda teu coração. Por isso eu te digo, discípulo, guarda teu coração. Guarda dos vícios, guarda das más palavras. Guarda-te da violência. Guarda-te da hostilidade. Guarda-te do espírito da rejeição. Guarda-te do orgulho, da soberba. Guarda-te. Guarda-te. Guarda teu coração. A palavra eternidade no original. E a partir de agora vamos começar no estudo que eu preparei para hoje. Até agora foi uma pequena introdução. Eu construí uma base para nós entrarmos nesta palavra. Ok? A palavra eternidade no original, no hebraico original, eternidade é olam. O-L-A-M. Olam. Ok? Então, no original, eternidade é olam. O que é olam? Olam é um dos nomes de Deus. Ou seja, Deus, Pai da eternidade. Olam. Tem a ver com a sua eternidade, pois significa, sabe o que significa olam? Deus de todas as gerações. E essa é a essência eterna de Deus. É Deus de todas as gerações. Olam. Ele pegou um pouquinho desse olam e colocou dentro de você. Você tem um olam dentro de você. Você tem um olam. Uau! Então, vejamos. Escute. Vejamos. Deus não nos colocou apenas no âmbito natural com elemento chamado fé, mas pôs no coração do homem uma fagulha da eternidade. Não colocou toda a eternidade, porque nós não suportaríamos, mas ele colocou assim um relâmpago, uma fagulha da eternidade dentro de nós. E sabe quando acontece essa fagulha? Quando pela fé eu recebo a Jesus no coração, a fagulha acende. Aí eu tenho o conceito do pecado e do juízo. E eu não quero viver pecado nem juízo, eu quero viver a eternidade com Deus. Olá! Uau! Aleluia! Espero que você esteja aí escrevendo aleluia, glória a Deus! Que coisa tremenda, amados! Quando a gente descobre isso com revelação do Espírito Santo, uau, eu fiquei saltando de alegria. Eu estou me contendo aqui. Por que ele fez isso? Por que Deus fez isso? Por quê? Porque quando cremos na obra da cruz e recebemos a Jesus Cristo, pela fé no âmbito natural, como Salvador e Senhor da nossa vida, em nosso coração, ocorre algo sobrenatural que vai muito mais além do nosso entendimento natural. Deus
transforma o nosso corpo mortal em templo espiritual. Em templo espiritual. Onde ele passa a se revelar como Deus Olam. E passa a habitar em nosso espírito através do nosso corpo. Por isso, meu irmão, que você precisa prezar pela santidade. Você quer a presença de Deus na tua vida? Quer a presença de Deus nos teus negócios? Quer a presença de Deus no teu casamento? Quer a presença de Deus na vida dos teus filhos? Quer a presença de Deus no teu ministério? Então seja santo. Seja santo. É muito simples. Seja santo. Que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então não contamine mais o seu corpo. Pare com essa cervejinha. Pare com essa caipirinha. Ah, mas é tradição. Você negocia por uma tradição a sua eternidade. Pare com isso. Ah, mas é só com os amigos, só com os parentes, só com alguns irmãozinhos da igreja ali. Não estou escandalizando ninguém, mas Deus está te vendo. Deus Olam está dentro de você. É justamente aí que existe a diferença com as outras religiões. Por isso que o cristianismo não é uma religião. Não é uma religião. É ali que existe a diferença com as religiões que existem no mundo. Pois os religiosos, escute isso, os religiosos não têm esta revelação sobrenatural da presença de Deus no coração do homem. Não conhecem o Deus Olam. Não conhecem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Ou seja, eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Não, por quê? Porque não me pertence. Esta vida, este corpo não me pertence, é de Deus. Vocês foram comprados, diz a Escritura, por alto preço. E o preço foi o sangue do Cordeiro, chamado Jesus Cristo, derramado na cruz. Portanto, diz Paulo, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Não é a primeira vez que nós estamos falando sobre isso. Deus está falando à sua igreja. Deus está exigindo purificação generalizada. Purificação de corpo, alma e espírito. E que possamos ser irrepreensíveis. Porque somente as pessoas com esse perfil subirão com Cristo. Não ficarão para a grande tribulação que vai vir sobre a face da terra. O mundo, queridos, não tem esta revelação. É por isso que em Eclesiastes, que nós já lemos, diz assim na última parte, diz, mesmo assim, com toda esta revelação, muitos não conseguem compreender inteiramente o que Deus diz, o que Deus fez. Por causa da ignorância espiritual, por causa da dureza do coração, em seguir não querendo Deus na sua vida. Assim como eu falei ontem, indiferente a Deus. Estar indiferente a Deus. Estou com minha vida boa, meu trabalho bom, essa pandemia vai passar, tudo vai melhorar, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Não preciso de Deus. Né? Não precisa. Já. E nessa brecha da ignorância espiritual, o inimigo das nossas almas entra em ação. Como? Como que ele entra em ação? Escute. Ofendendo a Deus, denegrindo o ser humano.
a criação do Senhor segundo a sua imagem e semelhança. Por isso que quando o diabo começa a trazer muitas situações negativas para a sua vida, na verdade está querendo ofender a Deus, porque eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Ele não pode tocar em Deus, então toca na gente. Minando as nossas emoções para não causar baixa autoestima, para entristecer, para nos magoar, para nos ferir, para nos deprimir, para que cheguemos a ter a decisão de nós tirarmos a nossa própria vida, como muitos fazem no mundo inteiro isso. É impressionante o número de suicídios no mundo inteiro. Jovens, adolescentes. É impressionante como o diabo tem entrado por essa brecha pela indiferença do ser humano diante do seu Criador. Por isso vemos muitas pessoas em estado lastimável na vida. Veja só, vemos indigentes perambulando sem destino pela vida. E tem muitas pessoas que dizem, eu não creio em Deus, porque olha, pobreza, olha violência, olha não sei o quê, olha não sei o quê. Isso é porque a indiferença a Deus causa isto. Sim. Porque se estivéssemos com Deus, Deus disse, teria casa, comida e roupa. No mínimo, você já tem, disse o Senhor. Mas por que não temos? Porque estamos distantes da presença de Deus. Não temos esta revelação. Não queremos a Deus. Então, por isso vemos indigentes perambulando sem destino pela vida, viciados em drogas, bebidas, pornografia, pessoas abandonando o seio familiar, marido abandonando sua casa, esposa indo com outro homem e deixando seus filhos, deixando seu marido a ver navios, pessoas suicidando-se, ou o contrário, o esposo indo embora. Por isso que nós vemos tanta maldade no mundo, queridos. É impressionante isto. Essas pessoas têm a fé dada por Deus e também o anseio pela eternidade, mas não sabem, não entendem o seu potencial da eternidade. Por isso andam assim, destruídos. Escute isso. O homem foi criado em total sintonia com Deus. Pois nenhum homem pode ser concebido sem a ajuda de Deus. A criação humana, querido, não pode ser explicada sem a anuência de Deus, sem a interferência de Deus. A ciência diz, sai um sêmen, une com o óvulo no útero e aí sai uma vida. Mas não sabe explicar como que um sêmen com um óvulo pode gerar você e eu. Então, aí está o toque de Deus. A ciência não consegue, a ciência sabe o processo, mas não conhece a origem. Toda a criação somente pode ser compreendida, amados, mediante a revelação da fé. Mediante a revelação pela fé. Gênesis, número 1, capítulo 1, versículo 26. É um texto conhecido, vocês conhecem. Diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o formato. Olha o formato. Quando nos afastamos de Deus, perdemos a essência da sua imagem e semelhança. Escute. Quando nós já conhecemos a Jesus e saímos da igreja, não gostei da barba do pastor e então estou saindo da igreja. Sabe o que estou fazendo? Eu estou me afastando da imagem e semelhança. Estou desprezando, assim como o diabo despreza. Logo, logo, eu vou colher o fruto desse desprezo. Posso cair em tristeza profunda, depressão e posso até me suicidar. Quando nos afastamos de Deus, quando nos afastamos do corpo de Cristo, que é a igreja,
essa imagem e semelhança que Deus nos fez, nós estamos abrindo mão dessa imagem e semelhança. E não tem outra alternativa. Você quer a imagem e semelhança de outro pai, que se chama pai da mentira. E esse pai começa a contaminar essa imagem e essa semelhança, que era pura em Deus, vai contaminando e corrompendo. Por isso o homem chega a um estado degradante, de indigência, de pobreza, de miserabilidade. Ou, de repente, de corrupção, assim como nós vemos em nosso país. Tantas pessoas, anos, roubando a nossa nação. Então nós perdemos, quando nos afastamos de Deus, a sua imagem e semelhança, os frutos, os atributos da imagem e da semelhança de Deus. Nós perdemos, nós apagamos. Por isso, Paulo diz lá em Tessalonicenses, não apaguem o Espírito. Não apaguem. Isto é, perdemos a nossa autoridade espiritual e assim não poderemos governar. A nossa vida se torna um caos. Voltamos ao início, sem forma e vazio. Na imagem e semelhança está o alinhamento. Na imagem e semelhança de Deus, escute, porque são pontos cruciais para nós partirmos para o entendimento deste discipulado. Na imagem e semelhança de Deus está o nosso alinhamento com a vontade de Deus. Ou seja, existe uma ordem, existe uma prosperidade, existe fé, existe alegria, existe revelação, anseio pela eternidade, mover sobrenatural nesta imagem e semelhança. E quando eu peco, me afasto de Deus, tudo isso eu perco. Perco a prosperidade, perco fé, perco alegria, perco revelação, anseio pela eternidade e perco o mover sobrenatural de Deus. Por causa do pecado, não conseguimos mais projetar a imagem e semelhança de Deus. Por isso precisamos ser redimidos pela obra da cruz de Cristo para voltarmos ao nosso local de origem, a nossa verdadeira essência. Essa, queridos, é a razão pela qual muitos pais, escutem, essa é a razão pela qual muitos pais fracassam com seus filhos, causando-lhe traumas emocionais e comprometendo-lhes o futuro, porque não conseguem passar a verdadeira imagem e semelhança do Pai Celestial, porque eles mesmos não têm a experiência real com Jesus. Quando temos a imagem correta, presta atenção, isso aqui é muito importante. Quando nós temos uma imagem correta, nós abençoamos as pessoas, porque estamos em sintonia com Deus. Mas não projetamos a imagem correta, quando não projetamos a imagem correta, nós vamos estar amaldiçoando as pessoas, e principalmente aquelas que convivem conosco. É por isso que eu digo para vocês, assim, porque o pastor não nos deixa ver a pregação de outros pastores. É porque você não conhece a vida desse pastor que está ministrando. Mas é famoso, mas você não conhece. Então, muitas vezes pode ser uma palavra linda, maravilhosa, mas vem no mundo espiritual como uma maldição sobre a sua vida por ter ouvido. É por isso que Deus criou a igreja, para que você tenha o seu pastor, para que ele lhe pastoreie e você conheça o caráter do seu pastor,
para que Ele possa impor as mãos sobre você para te abençoar e não para te amaldiçoar. Quanto está me entendendo? Todos nós fomos criados com componentes divinos. É tão lindo isso, queridos. Todos nós temos componentes divinos em nosso ser. E isso nos dá o entendimento de como nós funcionamos. Fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que quando Deus nos criou, Ele tinha em mente um desenho. Ele tinha em mente um desenho muito claro da sua criação. Ou seja, escute. Jesus disse, acaso vocês não vão construir algo? Primeiramente nos sentam para planejar e desenhar e baseado no desenho vocês constroem. Deus, soberano Deus, criador de todas as coisas, fez um desenho. Fez um desenho. Isso significa, amados, que Deus não fez nada por acaso, ou de repente teve uma ideia e fez. Não, queridos, Deus nunca improvisou nada. Por isso, Deus detém controle de todas as coisas. Deus tem o controle do Brasil. Deus tem o controle do nosso governo. Deus tem o controle da mente das pessoas. Deus tem o controle, queridos. Deus nunca fez nada por acaso. Deus nunca improvisou. Você não é uma improvisação de Deus. Você é um plano de Deus. Deus te desenhou e do jeito que Ele te desenhou, Ele o fez. Uau! Deus tinha um modelo para criar o homem e esse modelo foi Ele mesmo. Ou seja, Ele tinha um desenho, um plano para que essa criação funcionasse como Ele funciona. Amém. Toda pessoa que está em sintonia com Deus tem um plano para seguir. Uau! Não é bonito, não é maravilhoso isso, queridos? Nunca irá mal. Tudo irá bem, pois Deus faz todas as coisas perfeitas através das nossas vidas, que estão divinamente conectadas com a sua presença. Com a sua presença. Fora da sua presença, somos um desastre. Fora da sua presença, somos um caos total. Tudo irá mal, a pior, seremos um caos ambulante. Por exemplo, vou te dar... lá fora, não mostram lindos prédios, cidades bonitas, árvores, aquela praça linda. Não, eles mostram as favelas. É assim que o mundo nos conhece. Quando nós saímos do Brasil, vamos para os Estados Unidos, Canadá e qualquer outro país, as pessoas, a primeira coisa que dizem, lá tem favela, tem assassinato, tem isso, tem carnaval, tem muita gente pelada andando na rua, né? Eles pensam assim da gente. E o que é uma favela, queridos? É um caos. É um caos. Constrói sem desenho, sem plano. Constrói na beirinha do morro de cada chove, aquilo cai tudo, te ceifando um monte de vidas inocentes. Muitas vezes nós construímos favelas em nossa vida. Sem estrutura, sem fundamento, sem um plano. Sem um modelo, sem um desenho, queridos. Por isso que a nossa visão é uma visão desenhada, é uma visão de Deus, é uma visão bíblica. Por isso não podemos burlar ou banalizar o processo. Porque temos que seguir um desenho, seguimos um plano, um alinhamento. Amém. Amados, Deus sabia exatamente como queria fazer o homem e a mulher, porque Ele tinha em mente uma imagem, Ele tinha uma visão. Amém. Quando você tem uma imagem e uma visão, você coloca no papel, você realiza os seus sonhos. Aleluia. É assim.
Deus trabalhou assim, e é assim que Ele nos ensina. Por isso, a visão da nossa casa espiritual, de toda a nossa rede apostólica, é ter 200.000 pessoas em toda a nossa rede. Ou seja, cada igreja contribui pelo menos com 1.000 pessoas. Com 1.000 membros rendidos, 1.000 discípulos rendidos com revelação, manifestando o poder sobrenatural. Nosso alvo, no mínimo, é ter 1.000 pessoas em nossa igreja Osana. Por isso que o lugar que nós estamos hoje é só temporário. Nós vamos construir. E esse ano nós vamos ter um local. Quem sabe Deus já vai nos dar um local que já foi feito para nós. Né? Que já foi feito. Nós vamos fazer só algumas adequações e tá tudo certo. Vamos lá para ganhar 1.000 almas. 1.000 almas. É o mínimo, queridos. Tem pastores da nossa rede que se comprometeram com 5.000 membros. E de 300 membros, sabe quanto ele está agora? 900. Estamos orando. E nós estamos orando. E as pessoas estão vindo em Osana. Quantos perceberam que tem muitas pessoas novas em Osana? Requer sacrifício. Mas requer sacrifícios. Requer comprometimento. Requer santidade. Você não imagina quanto eu e a pastora Kátia oramos, trabalhamos, oramos e trabalhamos. Né? E precisamos levantar uma nova geração. Por isso o Ministério dos Jovens é de crucial importância para a nossa igreja. Porque dali que vão sair os pastores, dali que vão sair os apóstolos, daí que vão sair os profetas, evangelistas e mestres. É dali. É dessa geração. Por isso, pais e mães, façam um esforço. Envie os seus filhos, jovens e adolescentes, para o sábado, que é o tempo da celebração deles, na linguagem deles. O Bruno tem reproduzido muitas palavras que têm saído do nosso DNA da paternidade. E tem sido bênção, porque ele está alinhado com Deus. Não é uma igreja particular do jovem. Não, não, não. Faz parte de toda a visão o Ministério dos Jovens. Aleluia. E o Bruno e a Fernanda estão plenamente alinhados com o meu coração e com o alinhamento. Por isso, Deus vai levantá-los de uma forma sobrenatural com esse ministério. Amém. Alinhados. Obedientes, ouvindo, pedindo opinião, direção, e nos vamos orientando e dando todas as direções que eles precisam para crescer, para multiplicar, porque é assim que Deus funciona, nessa ordem de autoridade, nessa cadeia de autoridade. Aleluia. Então, aquele que tem visão sabe exatamente como estabelecer o desenho dessa visão. Porém, quando não há uma visão, o que irá acontecer nesse projeto será uma improvisação. Então, por isso, tua vida financeira será improvisada, teu casamento será improvisado, teus negócios serão improvisados, teu ministério será improvisado, teus filhos serão improvisados, teus netos. Uau! Tal pessoa está destinada a viver a sua vida na improvisação, dependendo das circunstâncias. Por que que nesse tempo de pandemia eu digo para os empresários, empreendedores e os profissionais liberais? Não olhe as circunstâncias. Porque se você está olhando para as circunstâncias, significa que você está com medo porque você não tem uma visão e um desenho a seguir. Se você tem uma visão e um desenho a seguir, não se preocupe. É só fazer o desenho. Deus vai abençoar. Amém. Deus vai abençoar. Escutem, pais, isso é para vocês. Vocês, pais, não podem criar seus filhos baseados na improvisação. Oh, Jesus, tem que ter princípios. Eles precisam de uma visão clara do desenho de Deus para as suas vidas. Amém. Você, pai, tem que dar isso para eles. Aleluia. Amém. Você tem que dar. Nós vamos estar falando sobre educação de filhos para os pais em algum momento, numa transmissão só para os pais. E claro, os filhos que quiserem vão participar também. Não podemos andar na sorte, queridos. A sorte não é de Deus, a sorte não funciona.
Aquela tradução, Deus é nossa bem com toda sorte de bênçãos espirituais. Queridos, é mal traduzido, não tem sorte naquela tradução original. Não tem, essa palavra não existe. Deus não é um Deus ao azar. Isso é maldição, queridos. O verdadeiro cristão anda pela fé. O verdadeiro cristão anda sobre as bênçãos do seu Criador, porque tem uma visão clara do que tem que ser feito. Amém. Glória a Deus, nós como igreja, nós sabemos o que nós temos que fazer. Nós temos um desenho. Estamos seguros. Não como outros ministérios que saem por aí inventando sua igreja e não sabem o que fazer, fica assistindo nossas pregações e copiando. É verdade. É verdade. Ficam copiando. Fica aí assistindo ali e ficam copiando. Mas amém. Se é para a bênção, glória a Deus, é do reino. Só que não vai dar certo, porque não é a mesma revelação. Não estamos alinhados com Deus e não estamos debaixo de cobertura, não tem paternidade, não tem nada. É um caso total. Mas amém, deixa para lá. Que seja de bênção para eles. Não é? Quando não há uma visão clara do desenho de Deus, escute isso é muito importante. Quando não há uma visão clara do desenho de Deus, as pessoas se frustram. Cada vez mais porque não conseguem terminar o que começaram. Se você não tem uma visão clara e um desenho claro para seguir, você não vai conseguir terminar tudo que você começa. Por exemplo, negócios, estudos, casamento. Por que tem tantos divórcios? Porque não planejaram. Não olharam o propósito para a vida deles como casados. Tá tudo improvisado. Tudo foi improvisado. Ah, estou apaixonado. Ah, estou apaixonado. Vamos casar, vamos. Aí a paixão termina, né? Eu chamo de casamento chiclete. Eu chamo de casamento chiclete. Enquanto você coloca na boca, está doce, é gostoso. Depois que termina a doçura e se torna aquela coisa gosmenta, aí você pega e joga fora e pega outro chiclete. Afilado. Muitas pessoas banalizam o casamento dessa maneira. Casam-se sabendo que lá na frente, se não dá certo, vamos me divorciar. Afilado. Assim, a fila anda. Banalizam as coisas de Deus. Jó 42:2. Olha o que Jó disse. Sei que podes fazer todas as coisas. Jó que passou por tudo aquilo. E no final da sua prova, sei que podes fazer todas. Nenhum pode ser frustrado. Todo plano, todo desenho de Deus não é frustrado. Por isso, amados, se você está em alinhamento e começa a ter esta revelação, alinhe-se, porque nenhum plano que Deus tem para a sua vida será frustrado. Em nome de Jesus. Estar em alinhamento com a visão divina significa ter um desenho claro a ser seguido. Tudo que Deus fez em todo o tempo, fez seguindo o desenho da criação, o desenho do homem, o desenho dos propósitos para o homem. Deus só está seguindo. Ele revelou o Apocalipse a João baseado num desenho que ele mesmo fez. Por isso que nós estamos falando para vocês, Jesus vai voltar. Deus colocou o desenho para manter e salvar os remanescentes com a santidade. E nós só estamos seguindo o desenho de Deus, queridos. Muitos não querem, mas eu quero. Eu não quero ficar. Eu não quero ficar. O que te faz pensar, queridos, que tudo irá bem se você fizer diferente do desenho de Deus? O que te faz pensar que a tua vida vai dar certo sem a presença de Deus? Por exemplo, muitos pensam, amados, que somente pelo fato de estar apaixonado ou que a paixão é necessária para casar-se. É bobagem, queridos. Desculpem. Mas pelo menos tem que gostar um pouquinho dela, né? Ou gostar um pouquinho dele, né? Bobagem. Você tem que ver o propósito. O propósito é construir uma vida juntos.
Com o tempo, Deus coloca o amor, o respeito, a honra um pelo outro. E aí dá certo. A paixão é um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento ou uma visão predeterminada. Escute. Você ainda que não casou, escute bem esta revelação. A paixão é um movimento violento, impetuoso, excessivo, excesso de entusiasmo e age por impulso emocional. Muitas pessoas fazem negócios por este impulso. Muitas pessoas se casam por este impulso. Ou fazem qualquer coisa na sua vida por esse impulso chamado paixão. Ah, não porque eu sou intenso. Não, porque você desenvolveu o espírito da paixão dentro de você. Depois de ir tudo de mal em pior, ainda dizem, acho que não foi a vontade de Deus. E ainda colocam Deus no meio. Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com visão e com desenho. E com propósito. Porque toda visão e todo desenho tem propósito. Aleluia. E Deus é assim que Ele age. Aleluia. Isso é uma mentira. Sabe por que foi tudo mal em pior? Porque deixaram de seguir a visão original que Deus desenhou para todas as coisas. Não há nenhum relacionamento amoroso ou de negócios que poderá ser sustentados por impulsos emocionais. Não há. Não há como sustentar. A pergunta a ser feita antes de tomar uma decisão. 4 perguntas. Escute, porque são muito importantes isto. Por exemplo, para o casamento. Por que quero estar junto com esta pessoa? Por quê? Segunda pergunta. O que vamos construir juntos? Dentro da vontade de Deus. O que vamos construir juntos dentro da vontade de Deus? Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, então o que nós dois vamos construir para o reino? Segunda pergunta. Terceira, qual é o nosso alvo? Qual é a nossa meta? Aonde nós queremos chegar com esta construção? Aonde? Quarta pergunta. Como vamos viver? Como vamos viver? Vamos viver de amor. Mentira. Mentira. Não se vive de amor. Se vive de estratégias de trabalho, de finanças, para governar e alcançar coisas. E Deus quer que nós façamos isso. Então, antes de casar, primeiro tem que ver um modelo de casamento bíblico. E trazer essa visão e esse desenho e responder essas perguntas. Aí vou ter um casamento exitoso dentro dos planos do Senhor. Aleluia. Estou quase chegando no final da nossa ministração, mas ainda tem algumas revelações que quero passar para você. Eu sei que nosso horário aqui já foi, mas, queridos, por favor, tenham um pouquinho de paciência. Eu preciso terminar isso aqui. Não posso continuar, porque para a próxima segunda-feira já temos outra ministração, outro assunto para ministrar. Queridos, hoje todos querem cortar seus processos e por isso procuram atalhos, banalizam o processo da vida cristã. Querem atalhos, querem ir direto para as bênçãos, não querem passar pelo processo para conseguir chegar até as bênçãos. A nova geração está cada vez mais apressada e adiantam etapas relacionadas à falta de planejamento. Queridos, muitos adolescentes adiantam etapas dos seus relacionamentos, namoram antes do tempo, estando imaturos, verdes, ainda o fruto não está maduro para poder sustentar um relacionamento e responder aquelas 4 perguntas.
e depois se frustram porque se envolvem de tal maneira emocionalmente e quando não dá certo se frustram. Sabe por quê? Porque não tinham uma visão. Não tinha maturidade para estabelecer um fundamento, uma visão e desenhar o futuro deles. E se não tem visão, queridos, não tem um desenho a seguir. E mais adiante tomam as piores decisões. E muitos deles acabam, inclusive, casando e se tornando em divórcios. Deus é um Deus de visão. E para estabelecer a visão, ele fez um desenho. E seguir esse desenho se chama processo. E olha o que Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Escute. E Deus viu tudo o que havia feito. Escute. E Deus viu, teve uma visão. Tudo que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Tudo que nós fazemos com visão, seguindo o desenho certo, tudo ficará bom. Amém. Tudo. Aqui vemos duas revelações da perspectiva divina. Escute, primeira revelação, Deus viu. Isso significa que você deve observar tudo o que você está edificando. Toda visão tem fases, tem etapas. Por isso é que precisa do desenho para te guiar a essas etapas. Segunda perspectiva de visão da revelação divina. Tudo havia ficado muito bom, diz a Escritura. Como você pode saber se tudo está de acordo com a vontade de Deus? Como? Como saber? Quando o resultado da tua obra é igual ao desenho original. Não houve improvisação. Não houve alteração. Quando tivermos esta revelação, queridos, então saberemos o que é pecado. Pecado é sair da visão e do desenho estabelecido por Deus. Pecado é sair desse desenho, amados. Adão e Eva saíram do desenho de Deus. Deus tinha traçado para eles um projeto tremendo no Jardim do Éden. Você e eu já podíamos estar no céu, nascer no céu já. Mas não nascemos, porque eles saíram do desenho original de Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 diz assim, estou quase terminando. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O homem saiu da visão bem desenhada por Deus e por isso a morte, infelizmente, entrou no ser humano. Todas as vezes, escute isso aqui, meu irmão, isso aqui é muito sério, escute. Todas as vezes que saímos do desenho da visão de Deus, trazemos morte para os nossos projetos. Toda vez. Romanos 6, 23 diz, pois o salário do pecado é a morte. Agora você pode entender por que os teus projetos não estão indo como você gostaria que fosse. Agora você está vendo por que teu casamento está mal. Agora você está vendo por que teus negócios, tuas finanças estão indo mal. Agora você, porque teu ministério, você está saindo do teu ministério, você está se afastando do ministério. Você não quer mais servir. Por quê? Porque está faltando visão. Porque você sempre está cansado e mal-humorado. Agora você sabe, falta de visão. Quero concluir, queridos, e com isso eu termino. Provérbios 29, 18 diz, onde não há revelação divina, o povo se corrompe, se desvia. Mas como é feliz quem obedece à visão.
quem obedece o desenho, quem se alinha com Deus. Em outras palavras, queridos, enquanto você seguir fielmente o desenho divino, o pecado nunca te alcançará. Por isso, nesta noite, apenas obedeça à visão de Deus para a sua vida. Amém, amados? Esta foi a palavra que Deus nos revelou para ministrar seu coração. Próxima semana teremos outro assunto extremamente relevante também. Esteja atento, queridos, porque Deus está falando com a sua igreja. Não haverá excusa diante de Deus. Deus vai dizer, eu te dei tudo. Eu te dei um pai espiritual para que te ensinou e você não quis aprender. Eu estou fazendo a minha parte. Parte como teu pastor é alimentar você, é colocar um banquete na tua presença, na tua mesa, para que você não tenha que se alimentar de outras pessoas que você nem conhece. E fica pegando e comendo comida, às vezes causa mal. Pode até não causar certas coisas, mas o bom é você seguir o desenho que Deus estabeleceu para você nesta casa espiritual. Amém, queridos? Deus quer gerar fidelidade ao teu coração. Deus quer gerar amor no teu coração. Deus quer gerar visão com desenho e alinhamento em nome de Jesus. Quero orar com você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, declaro, Senhor Deus, frustrado todo intento de Satanás e seus demônios para confundir a mente e o coração de cada um desses discípulos poderosos. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que esta palavra será impressa no Espírito. Muitos estarão entendendo o porquê de tantas coisas. Senhor Deus, que possamos ter a revelação da essência, da eternidade em nosso coração e do valor que precisamos dar ao nosso coração para poder seguir o desenho que nos levará à prosperidade, que nos levará que nos levará a viver o reino de Deus, a ser protagonista no reino de Deus. Senhor, eu abençoo com paz, com alegria, que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja com cada um desses discípulos poderosos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você recebe esta palavra, então se você achou importante essa palavra, eu estou autorizando você a compartilhar com qualquer pessoa que você deseja, né? Com qualquer pessoa que você entende, uau, esta palavra para o meu irmão, para o meu parente, para o meu sobrinho, para o meu marido, para a minha esposa, seja lá quem for. Você pode compartilhar, faça o link, compartilhe. Você tem liberdade de compartilhar também no seu Face, pode fazer. Quanto mais essa palavra se espalhar, melhor para o reino de Deus. Amém? Isso vai gerar, às vezes, algumas controvérsias, críticas, etc. Mas eu não estou preocupado com isso. Amém, queridos? Eu estou preocupado em alimentar você. Amém. Você e eu. Por isso, estamos com um grande esforço e dedicação a Deus, consagrando nossa vida totalmente para que você receba essas palavras reveladas em nome de Jesus. Amém, amados? Espero você amanhã, 5:30 da manhã, oração da madrugada. Um grande abraço a todos, bom descanso, boa noite.